Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Vou fazer um vídeo hoje para falar um pouco sobre paciência, né? Paciência nas operações, paciência para entrar nas operações, tá? Porque o mercado acaba beneficiando, né, quem tem a paciência, tá? A gente acaba operando muito, a gente acaba, até pode ganhar, mas acaba depois devolvendo dinheiro para o mercado. Então, quem tem a paciência, né, consegue analisar o gráfico, ler o gráfico, ver uma oportunidade mais certa, acaba sendo beneficiado. E é disso que nós vamos falar hoje. Mas primeiro, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, tá? Isso dá uma força enorme pra gente. E vou deixar embaixo na descrição também o link do nosso canal do Telegram, tá bem legal, lá a gente fala sobre o mercado financeiro, sobre a estratégia geniada, dicas de entradas e saídas, nas operações, tá? Então, tá bem legal lá o grupo. Certo? Então vamos falar um pouco agora sobre a paciência, tá? Foi o que aconteceu no dia de hoje, então é por isso que eu quero mostrar aqui no começo do dia. Olha como que o mercado abriu bem lateral, né? Ficou lateral até mais ou menos esse momento aqui, tá? Isso aqui era 10h20 da manhã, ou seja, ficou 1h20 nesse movimento lateral, até fez alguns movimentos, mas curtos, né? Candles bem pequenininhos, não tinha um movimento aí mais longo, mais largo, que desse algum viés, tá? Ele ficou bem lateral, ficou indo nessa direção, andando bem lateral, então nesse movimento nada para fazer, tá? Por exemplo, quem tinha entrado aqui, ó, viu essa puxada um pouquinho mais forte, entrou aqui, o mercado ficou ali, ó, candles de 13 pontos, 15 pontos, ficou brigando um tempão nessa região, né? Então por que tem que ter a paciência? Paciência é para a gente ver para que lado que o mercado vai tomar, né? Se ele vai subir, se ele vai cair. Então, quem acaba querendo entrar nesses primeiros movimentos, né, acaba às vezes devolvendo dinheiro, entrando em várias operações, ó, entrou aqui, depois entrou aqui, depois entrou aqui de novo, né, acabou entrando aqui de novo, foi estopado, né, tomou stop, vários stops, sendo que não era necessário. Se tivesse esperado, analisado melhor o gráfico. Isso a gente vê no momento das 10 horas, né, às 10h20, depois que o mercado à vista abriu. Bom, aqui era 10h18, esse foi o das 10h20. Aqui nas 10h20, 10h21, né, a gente vê que o mercado então tentou cair, não conseguiu, né, veio tentar romper a mínima do dia, não conseguiu, e deu essa puxada mais forte. Depois que ele deu essa puxada mais forte, bateu aqui na região da média de 20, voltou um pouquinho, fez um pullback. Esse pullback, ele não rompeu o fundo que ele tinha deixado, ou seja, isso aqui já é análise técnica clássica, né? Um fundo maior que o fundo anterior, ou seja, mercado talvez altista, né? O que ele faz em seguida? Dá uma puxada forte lá para cima. Aqui sim seria uma entrada, né? Tá acima da média de 20, o mercado fez um fundo maior que o fundo anterior, ou seja, uma probabilidade grande de que ele vá lá para cima. Pode acontecer o contrário? Claro que pode acontecer o contrário, a gente nunca sabe o que o mercado quer fazer, mas a probabilidade aqui de dar certo é maior do que entrar nesses movimentos aqui. Aqui a gente pode ver que ele não deixou nenhum tipo de fundo, nenhum tipo de topo, né? Então aqui ele já deixa, ó, deixou esse fundo, aqui fez um fundo maior que o fundo anterior e deixando aqui um fechamento do candle acima da média de 20. Ou seja, entrada aqui teria dado quanto? 115 pontos. Daria para ter pego aí 100 pontinhos. Ok? Depois o mercado voltou a cair, né? Veio testar de novo a região aqui da média de 20 e fez mais um movimento aqui de alta, né? Fazendo um fundo de novo, né? Fez um fundo maior do que esse fundo. Ou seja, já são 3 fundos, né, que o mercado vem fazendo maior que os outros. Então, seguindo na análise técnica, daria para ter feito outra entrada aqui, teria pego aí mais, chegou a andar 125 pontos, daria para ter pego mais 100 pontos. Já seria aí 200 pontinhos. O que a gente vê na sequência? O mercado continuou andando, né? Na sequência ele veio e derreteu, veio fechar abaixo da média de 20, rompendo os fundos anteriores. Tá? Aqui a gente já dá uma pausa, a gente não entra, não vamos entrar nessa alta, porque o mercado talvez está querendo reverter, né? Então daí nós vamos entrar aqui, ele até chegou a andar, né? Chegou a dar 100 pontos, mas poderia ter entrado aqui, andasse 50, 30 pontos e depois voltasse a cair. Tá? Aqui ele até teria dado certo, mas nesse tipo de entrada a gente já viu que o mercado aqui já caiu, já rompeu o fundo anterior, então já não é uma boa entrada, né? Talvez o mercado já está querendo reverter a tendência. O que a gente faz? Então a gente espera nesse candle. A gente vê que o mercado vai lá em cima, tenta romper o topo, não consegue, ou seja, deixa um topo menor que o topo anterior e volta para baixo.
Nesse de voltar para baixo, daí sim a gente pode fazer uma entrada. Essa entrada aqui a gente já começa a analisar a venda. Por quê? Porque o mercado já rompeu o fundo, foi lá testar o topo, não conseguiu romper o topo anterior e provavelmente vai deixar agora um fundo menor do que o fundo anterior. E daí nós vamos pegar essa queda. Nessa queda aqui o mercado chegou a andar ali mais 160 pontos, daria para ter pego aí mais 100 pontos. Ou seja, a gente já estaria com 300 pontos nesse dia. O que a gente vê na sequência? O mercado de novo tenta subir, fica mais lateral e depois rompe mais uma vez o fundo. Ou seja, fez de novo um fundo menor do que o fundo anterior. A gente vai esperar o mercado fazer então um pullback, né? Porque nós também não vamos entrar num fundo. Vamos esperar ele fazer um pullback. Ele faz o pullback, tá? Fez aqui ó, esse movimento aqui de pullback e deixou um martelo, aqui um martelo invertido. A gente entra nesse martelo. Ele chegou a dar aqui mais quase uns 300 pontos, né? 290 pontos. Então daria aqui para ter pego pelo menos 200 pontos nessa queda. Tá? Poderia ter botado um alvo aqui na média de 200, que a média de 200 normalmente segura. Então o alvo aqui também poderia ter sido aqui na média de 200. Então nesse dia lateral, né, o mercado abriu bem lateral. Quem tem a paciência de esperar, analisar melhor o gráfico, acaba conseguindo pegar boas operações. Nessa subida conseguiria ter pego 100 pontos, aqui conseguiria ter pego 100 pontos. E depois aqui conseguiria ter pego mais 100 pontos. Se esperou um pouco mais, fez uma análise maior, aqui poderia ter entrado também, então aqui também. A gente vê que o mercado começa a cair, né? Começa a não fazer fundos maiores que os fundos anteriores, também chegou na região aqui dos 120 mil pontos, ou seja, já é uma resistência forte, então talvez o mercado comece a voltar. Então são todas essas análises que nós temos que fazer, tá certo? E agora o mercado vem desenrolando. Tá? Vamos ver o dólar, que o dólar também... O dólar, apesar de ter se movimentado um pouco mais, também deu para fazer entradas. Tá? O dólar aqui ele acabou dando uma boa entrada. Mas o que a gente consegue ver aqui? Que logo em seguida ele deixou um topinho duplo. Nesse topo duplo, está junto com a média de 200, ou seja, uma média forte. O que a gente consegue perceber? O mercado subiu. Não entramos nessa operação, o mercado subiu, caiu, deixou um fundo maior que o fundo anterior. Poderia aqui ter até tentado aqui uma compra, porque o mercado, ele fechou, esse candle ele fechou acima da média de 20, mas logo em seguida tinha a média de 200. Tá? Então eu aqui acabei não fazendo nada. Quem fez aí até conseguiria ter pego 5 pontos. Mas o que eu consigo ver na sequência? Na sequência eu vejo que o mercado deixou um topo duplo, e esse topo duplo fecha também com a média de 200. Ou seja, aqui sim poderia ter sido feita uma venda, o mercado derreteu aí 20 pontos. Tá? Aqui acabei não fazendo nada, fui fazer nesse movimento aqui, ó. Eu vi que o mercado subiu, tentou romper o topo, não conseguiu de novo, ou seja, deixou um topo menor do que o topo anterior. Tá? Então, análise clássica gráfica, mercado baixista, porque o topo está sendo menor que o topo anterior. Ele veio, testa o fundo, não consegue romper, fez um pullbackzinho dessa descida, e aqui sim, ó, ele deu essa puxada. No momento que ele dá essa puxada, o fechamento desse candle é abaixo aqui do pivô que ele deixou. Ou seja, nos gráficos maiores a gente vai ver que ele fez uma puxada aqui forte, fez um movimento de pullback e aqui fez esse movimento, rompendo aqui então esse pivô. Como o gráfico aqui, esse candle, ele fechou abaixo do pivô, botei uma venda aqui, ó, abaixo desse candle, tá? Meio ponto abaixo desse candle. Tá? Ele fechou nos 5.218, botei uma venda no 5.217 e ele tem 13 pontos aqui, tá? Ele me dava 13 pontos de risco, eu fui buscar 13 pontos de gain. O mercado chegou a andar ali 15 pontos, tá? Peguei os 13 pontos, gain garantido aqui então no dólar. Então, é isso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar o gráfico, ler o gráfico, analisar, ver o que ele está querendo nos dizer e não ficar entrando e saindo em qualquer operação. Tá? Vamos com mais calma, a gente não precisa operar que nem louco. Tá? Nós podemos ter calma, ler o gráfico direitinho, ver o que o gráfico está querendo te dizer. Mas eu não estou conseguindo interpretar o que o gráfico está me dizendo. Então não entra, fica de fora, aguarda uma oportunidade melhor, alguma que consiga entender o que o gráfico está querendo te passar. É como eu falei, aqui o gráfico abriu com gap de baixa. Então, talvez o gráfico fosse vir para baixo. Ele foi lá para cima. Então, vamos esperar, vamos ver o que o gráfico quer fazer. Acabei não entrando nessa subida. Aqui ele até deixou uma entrada que eu também acabei não fazendo por causa das médias. Tá? Aqui deixou outra entrada, também acabei não fazendo, poderia ter feito. Tá? Deixou um topo duplo junto com a média de 200. Tá? Mas como estava entre as médias, preferi não fazer.
E aqui sim, aqui ele deixou uma entrada, consegui fazer, peguei 13 pontos, meta batida do dia, tá? Em apenas uma operação. Então não preciso ficar fazendo operação que nem louco, faço uma com maior probabilidade, consigo pegar os 13 pontos, meta batida no dia, não preciso mais operar, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Que nós temos que ter paciência, o mercado vai acabar bonificando quem tem paciência, tá? E não quem opera que nem louco. Quem opera que nem louco até pode ganhar, mas acaba devolvendo depois. Então vamos ter mais paciência. Olha o mercado que ele nos deixou aqui, ó, agora mais perto aqui do meio-dia. Fez um topo, veio para baixo, bateu na média de 20, foi lá, fez o topo de novo, deixando um topo duplo. Tá? Veio para baixo mais uma vez, deixou o topo mais uma vez, ou seja, um topo triplo aqui. O que quer nos dizer? Que essa aqui tem uma região de forte resistência que o mercado não está querendo passar. Então, deixou uma entrada aqui, ó, fez um movimento aqui de queda, deixou uma entrada, chegou a cair aqui, até esse ponto aqui, 14 pontos. Tá? Então, vamos com calma, o mercado tem todos os dias, é o dia inteiro, não é só de manhã, não é só na primeira hora, o mercado tem o dia inteiro. Esse final de ano aqui, eu falei, é mais difícil de operar, então tem que ir com mais cautela. Então, vamos esperar uma oportunidade melhor, assim que o gráfico dá uma oportunidade melhor, a gente consegue entrar e buscar o nosso gain. Até porque se nós ficarmos operando o dia inteiro, o que acontece? A gente vai ganhar, mas quem vai ganhar também é a corretora, porque a gente vai ter que pagar os custos para a corretora. Tá certo? Então era isso, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Lembrando que eu vou deixar na descrição o nosso link do canal do Telegram. Entra lá que tá bem legal. E curte o vídeo, compartilha, tá? Se inscreve no canal. Isso dá uma força enorme aí pra gente. Certo? Um abraço a todos e um ótimo fim de ano.